Olá, bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Eu sou a Heloísa Zimmermann, psicanalista. O anfitrião comigo hoje é o Yuri Oliveira, membro do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. E o nosso convidado é o Marco Aurélio Albuquerque. O Marco é psiquiatra e psicanalista, professor convidado das residências de Psiquiatria e Medicina de Família do Hospital Conceição, membro efetivo e didata da Brasileira. O nosso tema de hoje é complexo, né? Eu diria que, salvo os casos extremos, assim, de muita gravidade, ou em que os sintomas são muito leves, pode ser difícil da gente escolher ou indicar qual tratamento ou por onde começar, né? Então, Marco, conta pra gente como é que tu vê a situação. Quais são as diferenças entre a psicanálise e os outros tipos de tratamento? Ok. Bom, em primeiro lugar, bom dia para vocês, Heloísa, Yuri, né? Agradecer o convite, agradecer a Brasileira por esse espaço do podcast que é sensacional, né? Vai permitir muita troca, né? Entre colegas e com a comunidade em geral, né? Para responder a tua pergunta, eu acho que primeiro eu preciso agradecer ao Gley Costa, que num podcast anterior falou sobre a psicanálise em si, né? Então já facilitou o meu trabalho, né? Porque aí ele já definiu a psicanálise e várias coisas, né? Então me poupou trabalho para hoje. Mas, para falar da diferença entre a psicanálise e os outros tipos de tratamento, outros tipos de terapia, por exemplo, né, a primeira coisa é conceituar o que é uma psicoterapia, né, porque a psicanálise é um tipo de psicoterapia, né, que seria então aquela terapia que é a cura pela fala, né? É uma interação entre duas pessoas, né? É uma cura que se dá através de uma relação entre duas pessoas, né? Mediada pela fala, né? Mas não só pela fala, né? Com a intenção de aliviar, resolver conflitos psíquicos, problemas emocionais, né? E uma das pessoas deve estar treinada para isso. Tá? Então, a psicanálise oferece esse tipo de treinamento, esse é o maior de todos os treinamentos, o mais extenso de todos os treinamentos psicoterápicos é o da psicanálise, que pode chegar a 6, 8 anos, né, de treinamento, né? E do outro lado, uma pessoa que deseja um alívio para os seus sintomas, né? Às vezes ela deseja ser curada, às vezes deseja ter um problema emocional resolvido, né? Então, ela acha que deve se tratar, ou no caso das crianças, alguém acha por ela, né, que ela deve se tratar, né? E aí eu já estou falando um pouco das indicações, né? Tanto a psicanálise como as outras psicoterapias, né? Elas estão indicadas tanto para indivíduos, quanto para famílias, quanto para grupos e para crianças, né? Originalmente a psicanálise tratava adultos, né? Depois as coisas foram evoluindo, outros campos se abriram, né? Então, a psicanálise hoje tem um leque mais amplo, né, de pessoas, né, que ela pode tratar, e as demais psicoterapias também, né. Então, temos psicoterapia infantil, psicoterapia de grupo, psicoterapia familiar, conjugal, vincular, né. Na verdade, na literatura se diz que tem cerca de 400 tipos de psicoterapia descritos, né. Eu não vou falar de todos, porque eu só consegui decorar até o 390, né? Tá bom. Então, eu vou me restringir a menos, assim, para não me atrapalhar, né? Mas 400 é um pouco demais, né? Então, assim, ó, toda conversa com alguém é uma psicoterapia? Não, né? Uma das pessoas tem que estar treinada para essa conversa, tem que ter um objetivo, né? Ela não é um bate-papo informal, que nem a gente está fazendo aqui, né? Isso aqui não é uma psicoterapia, Não. tá? Então, isso é um bate-papo informal. Então, assim, a pessoa tem que estar treinada, a outra tem que ter algum tipo de sofrimento, né? E é um encontro profissional, não é um encontro casual, né? Então, assim, conversei com um amigo num café e fiquei muito aliviado de uma angústia que eu estava sentindo, então fiz uma terapia com um amigo. Não fez, tá? Não houve um método para isso, né? Mas então a questão das indicações, né, aí é que se dá a escolha. Eu, além de ser psicanalista, né, eu sou psiquiatra, psicoterapeuta, né, então às vezes eu tenho que indicar um tratamento que é puramente
clínico medicamentoso para alguns pacientes, para outros uma terapia combinada, né? Então envolve psicoterapia e uso da medicação, quando tem alguns sintomas assim que são excessivos, né? Até para poder permitir que a pessoa se trate, né? Às vezes a pessoa tem uma angústia de um nível tão grande que se essa angústia não diminuir, às vezes com um pouco de medicação, ela não vai conseguir nem parar para se tratar, né? Então, às vezes o tratamento combinado está indicado, né? Eu acho que esse era o principal ponto que eu queria chamar atenção, que a gente não é nem só a favor de um tipo, nem só a favor de outro. A ideia de que a gente pode combinar as coisas para favorecer o paciente e o trabalho fluir melhor é o mais importante, né? Claro, claro. Não, tu tem toda a razão. Porque o objetivo final sempre é o paciente, né? Eu tive um professor que era um clínico excepcional, doutor Amilcar Gigante, que ele dizia assim que todo o código de ética médica cabia num único artigo, que era o segundo, né? Todo o cuidado, toda a atenção, toda a técnica do médico deveria estar a serviço do paciente. Ele disse que o resto era para nortear as relações entre colegas, né? Mas que o único, realmente, o único artigo que tratava da ética era esse, né? Que a gente tem que fazer de tudo pelo paciente. Isso às vezes envolve, né, usar uma medicação, envolve o auxílio de outros colegas nesse tratamento, combinar tratamentos, né? Sim. Aquilo que a pessoa precisa, né? Não o que a gente precisa, o que ela precisa, né? Isso. A combinação de tratamentos a gente vê muito na parte da infância e adolescência, né? Às vezes a gente precisa de outras áreas da saúde e da educação para ajudar. Isso também é uma coisa bacana de se fazer, né? Claro. Em se tratando de psicanálise e psicoterapias, tem uma questão interessante aí que tem a ver com as premissas do inconsciente, né? Algumas terapias não se valem dessa premissa, ou ignoram, ou mesmo não acreditam que exista inconsciente, né? Mas, assim, eu como psicanalista acredito que o inconsciente existe, eu acredito que ele se manifesta, né? Então, assim, algumas pessoas que procuram tratamento, né, elas não sabem que precisam se tratar. Ou elas acham que precisam se tratar para uma coisa, quando na verdade o problema é outro, né? E tem uma coisa que eu digo para os residentes no hospital, né, que tem aplicação ampla, geral e restrita, que é o seguinte, assim, as pessoas se tratam por várias razões, de vez em quando até para melhorar, né? Eu não resisto contar a piada, né, do hipocondríaco, que ele se tratou para todas as doenças, menos para a única que ele de fato tinha. É mais ou menos por aí, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem um problema que é aquilo que a gente chama em psicanálise de ego sintônico, né? Está em sintonia com o ego. Ela não percebe que tem um problema. Todo mundo em volta percebe, menos ela. Esses pacientes são mais problemáticos de indicar um tratamento porque eles não buscam uma modificação, eles buscam às vezes um alívio ou até assim, se eu me tratar, minha mulher para de me incomodar, né? Por outras pessoas. Uma grande parte das pessoas que vai procurar um psiquiatra, por exemplo, eles gostariam somente de uma medicação. Né? E que eu acho que fala um pouco disso, assim, né? Da questão do inconsciente, do sintoma egocintônico, né? Queria te escutar, né? Certo. Bom, isso tem a ver com os objetivos do tratamento, né? Porque basicamente existem dois grandes tipos de terapias, né? As de supressão e as de transformação, né? Então tem pacientes que buscam suprimir sintomas, né? Eles não querem compreender a origem dos seus problemas, dos seus sintomas, eles querem simplesmente ficar sem eles, né? Na psiquiatria é muito comum ver um quadro que se chama de ansiedade generalizada, né? Onde o principal e às vezes o único sintoma é a ansiedade, né? Claro que essa ansiedade tem causas por trás dela, né? Mas o paciente diz que ele não tem problema algum, que ele só é ansioso. E ele foca única e exclusivamente na ansiedade. E claro que quando a gente aprofunda a história do paciente, a gente vê que existem vários desencadeantes para aquela ansiedade, sobre os quais ele não quer falar. Ele quer um calmante para ficar menos ansioso, né?
Até porque se ele for ver o que está por trás da ansiedade, essa ansiedade pode aumentar. Tá? E aí entra uma outra questão que tem a ver com as indicações de tratamento, que é quando a pessoa tem ou não tem a capacidade para se tratar, tá? Para elaborar. Porque senão a gente pode pensar, por exemplo, falando na psicanálise, né, que todo e qualquer paciente tem indicação de psicanálise, e não é assim. Né? Tem alguns pacientes, né, que um psicanalista chamado Pierre Marty chamou de pensamento operatório, né, que eles têm uma espécie de concretude do pensamento, uma dificuldade para subjetivação. Não é que eles não possam ser analisados, mas eles vão precisar de uma técnica diferente, mais próxima da psicoterapia, até para poder em um dia entrar em análise, né? Mas alguns pacientes realmente não têm, assim, eles têm uma intolerância a se conhecer, né? E às vezes assim uma defesa contra isso, né? Porque às vezes se conhecer pode ser muito difícil e muito problemático, né? Um daqueles santos filósofos da igreja, que eu nunca me lembro qual, se era São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, dizia que se uma pessoa soubesse toda a verdade a seu respeito, ela se mataria. Tá? Quer dizer, ou seja, a verdade ela tem que ser tomada a conta-gotas, né, homeopaticamente. Né? E para algumas pessoas a verdade a respeito de si próprio parece contraindicada. Né? Tem tantas defesas, né, para não se conhecer que ela vai querer uma medicação, uma terapia que não mexa. Né? E alguns pacientes dizem assim, doutor, eu vou ter que falar do meu passado. Né? Aí eu costumo responder assim, só daquilo que ainda não passou. Né? Porque essa é uma das outras premissas da psicanálise, né, que o passado é prólogo do que acontece hoje, né? Então tem algumas coisas que não passaram, né? A gente não tem como tratar o passado de alguém, né? O passado passou, mas algumas coisas do passado nunca passaram, né? E essas que num tratamento de orientação analítica, numa psicoterapia de orientação analítica ou na psicanálise, né, elas vão ser atualizadas através da transferência, né, aquilo que a gente chama de transferência, né, um padrão de funcionamento, de relações, de compreensão do mundo que vem da infância e se atualiza no presente através da relação com o terapeuta, com o analista, né. E essa é uma das diferenças, Heloísa, que tu perguntou no início, né. A única terapia, né, que se dedica a compreender e analisar a transferência é a psicanálise. As outras psicoterapias podem dar-se conta que está havendo uma transferência, mas não necessariamente abordar esse conteúdo que a gente chama de transferencial. Né? Percebe que ele existe, está ali, e em alguns casos é melhor não mexer, deixa de lado. Né? Em outros, né, é interessante poder mostrar como aquele é um padrão repetitivo que vem lá do passado, né, que é o que a gente chama de interpretar a transferência, né, traduzi-la em palavras, né, para o paciente. Né. Isso é uma característica muito própria da psicanálise, não de todas as terapias. Né. É como se fosse revivido o passado na figura do analista. Isso. E o paciente, no caso. Esse é um dos grandes diferenciais da psicanálise, Yuri, em relação a outras terapias, né? É poder compreender como aquilo que está acontecendo no aqui e agora da sessão, né, tem ecos do passado da pessoa, né, de todas as suas relações de objeto com os pais, com os primeiros cuidadores, né, e aquilo está se atualizando na relação com o terapeuta, com o analista, né? Então a gente não pode tratar o passado, mas pode ressignificar o passado, ajudar a pessoa a dar novos significados para coisas que ela tem interpretações diferentes sobre o que aconteceu no passado. E alguns dos pacientes dizem assim, nossa, agora eu estou me dando conta que aquilo que eu pensava não era bem assim, então era diferente, né? Então a pessoa pode... E aí faz parte já, digamos, dos resultados, né? A psicanálise oferece resultados interessantes nesse sentido, né? A pessoa pode modificar questões estruturais da sua mente, né? Que ela cresceu pensando uma determinada coisa, acreditando uma determinada coisa, e agora pode rever isso, e essa revisão atualizada pode mudar a forma estrutural como alguém compreende alguma coisa, né? E como alguém acaba vivendo a própria vida, né? O Claro. estilo de se
de pensar acaba modificando o estilo de se portar e como ela se relaciona com as outras pessoas, né. Uhum. E eu acho importante que essa a transferência, a análise da transferência, essa atualização do que aconteceu no passado, é importante a gente ter claro que isso, acontece na psicanálise, né, e que, hã, eu lembrei agora de um paciente que disse que mas procurar análise é um ato de coragem, né, e eu concordo. Uhum. Então, de fato, não é para todo mundo, né. As pessoas que têm um sofrimento muito intenso, que não conseguem lidar com isso, talvez não devam ir para análise mesmo, né. Então as Uhum. psicoterapias são muito importantes nesse sentido, e o tratamento medicamentoso também tem Claro. um lugar enorme ao sol. Uhum. Não há uma contraindicação absoluta, por exemplo, entre tomar medicação e fazer análise, né. Às vezes a pessoa precisa realmente, tem algumas doenças que são orgânicas, por exemplo, né. Transtorno bipolar tem uma base genético hereditária, né, e a pessoa, se não puder, por exemplo, usar às vezes um estabilizador do humor, ela não vai conseguir se analisar. Não tem como, né? Ela tem uma aceleração de pensamento, uma taquilalia, ela fala muito rápido, ela pensa muito rápido, ela é inquieta, ela não vai conseguir nem deitar no divã, né? Sim. Ela vai deitar no divã, vai levantar, vai caminhar pelo consultório, vai pedir água, vai, né, assim, vai falar de 10 assuntos diferentes, e aí não é associação livre, que é uma das coisas que a psicanálise se utiliza da fala, né, a associação livre do paciente, né. Um paciente bipolar, numa fase hipomaníaca mais acelerada, ele não está associando livremente. É uma torrente de palavras que é inútil para ser analisada. Então, se esse paciente puder usar, por exemplo, lítio, né, diminuir essa aceleração, estabilizar, né, aí ele vai poder se analisar, aí ele vai poder associar livremente. Antes disso, não. Né? Uhum. E essa é uma das importâncias muito grandes quando a gente avalia um paciente para tratamento, para indicar ou não análise, que tem tudo a ver com o que tu falasse, né? Tem situações onde a análise é contraindicada. E tem alguns pacientes que se dão conta disso, tá? Eu atendi uma vez uma moça, uma advogada, que ela disse com muita clareza que ela não conseguia se tratar mais do que uma vez por semana. 2 vezes por semana era desorganizador para ela. 3 vezes era impossível, né? E, bom, e ela se tratou por muitos anos com tratamento de uma vez por semana, uma psicoterapia de orientação analítica, e teve uma boa melhora. Mas ela tinha consciência de que ela vir 2 vezes na semana para falar sobre ela desorganizava a mente dela. E ela entrava num estado de angústia muito grande. E aí, ao dizer que ela veio uma vez por semana, eu estou falando de uma outra diferença entre a análise e as outras terapias, né? Uma das coisas do método analítico é a alta frequência, né? Na época de Freud, 6 dias por semana, né? Sábado, como hoje é sábado, né? Sábado, inclusive, o Freud analisava os pacientes, né? Depois se reduziu para 5, depois para 4 e agora se aceita 3, né? Eu acho que menos do que 3 não vai passar. Então, a alta frequência é uma característica da psicanálise, né? E não das psicoterapias ou do tratamento medicamentoso, né? Tratamento medicamentoso, às vezes a pessoa pode vir uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, né? Não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu trabalho, eu não trabalho assim, eu não vejo pessoas de 15 em 15 dias, uma vez por mês, né? Porque eu não acredito que só o tratamento medicamentoso resolva algo, né? Eu acho isso importante, né, Marco Aurélio, porque às vezes as pessoas também têm esse lado, né, que a gente estava falando do paciente que realmente não tem condições ou não tem uma estrutura egóica, né, para dar seguimento numa análise de alta frequência, mas também tem muita gente que procura, seja um psiquiatra, um terapeuta, enfim, com uma demanda que está muito mais ligada a questões da personalidade e que espera que tomar um remédio isso vá melhorar, Claro. né? Então, por exemplo, uma inibição, né? A pessoa ser inibida desde criança, né? Tem toda uma questão assim de não conseguir muitas vezes se colocar nos espaços, né? Em relacionamentos e tal. Uhum. Espera que tomando, sei lá, um antidepressivo para baixar a ansiedade isso resolva.
né? Uhum. Então, eu acho que tem esse lado também, né, das pessoas que... E aí a gente... É o papel, acho que também do podcast aqui, né, de poder mostrar que tem coisas que realmente o remédio não resolve, né? Claro. Não, foi importante tu ter colocado isso, porque me permite dizer uma coisa que eu acho fundamental, porque contraria o senso comum. O senso comum é: eu estou tomando um remédio, logo eu estou me tratando. Não é verdade. Eu estou me medicando. Tá? Tomar medicação é uma coisa, se tratar é outra. A pessoa pode tomar medicação sem se tratar. Ela está tomando medicação. E as pessoas, o senso comum diz, eu estou tomando um remédio, logo eu estou me tratando. Não é verdade. Tá? O tratamento é algo muito mais complexo, né? Envolve outras questões além da medicação. Né? A medicação é uma das coisas, né, que contribui para o tratamento, mas ela não é o tratamento, ela é só uma ferramenta, né? É como tu ter uma caixinha de ferramentas em casa, tem martelo, serrote, chave de fenda, e aí, bom, tu vai bater um prego na parede, tu não vai usar o serrote para isso, tu tem que usar o martelo, né? Então a medicação é uma ferramenta muito útil, tem que ser bem escolhida na hora adequada, na hora que tu tem que bater o prego lá, é martelo, depois tu usa, guarda na caixinha. Eventualmente tu vai ter que bater prego com muita frequência e o martelo vai ficar fora da caixinha, né? Mas é uma ferramenta que a gente, podendo, usa e depois põe na caixa de novo, né? E ela faz parte de todo um conjunto de medidas que se chama tratamento, né? E aí tu falaste das questões de personalidade, realmente, às vezes, e aí nós estamos no campo de novo da psicanálise, né? Uma coisa que é muito cara à psicanálise, que é as fantasias, né? São as fantasias, né? A pessoa pode ter uma fantasia de cura, né? Se eu tomar tal coisa, eu vou deixar de ser tímido e vou me transformar num papagaio falante, né? Não, não vai. Né? O remédio não faz mágica. Remédio trata, mas mágica, nem a gente faz mágica, nem a medicação faz mágica. Né? Então tem certas coisas da personalidade que não mudam com medicação. Eu vejo isso muito frequentemente nos casos de pacientes deprimidos, né? Se tu tiver 5 pacientes deprimidos, os 5 podem ter características de personalidade diferentes, backgrounds familiares diferentes, traumas diferentes, né? Então, se tu nivelar, né, passar uma régua e dizer assim, fluoxetina trata a depressão, né, tu deixa de tratar pessoas e passa a tratar patologias, né? Então aí tu vai ver assim, eu uso fluoxetina ou uso sertralina? Qual das duas, né? Não interessa qual das duas, interessa que ali tem uma pessoa com toda uma história pessoal, familiar, de conflitos, de traumas, que fez com que a depressão dela tomasse essa ou aquela característica, né? Então assim, mas se eu tomar fluoxetina, eu estou me tratando para a depressão? A resposta honesta é não, não. Pode estar ou não, né? Depende, né? Mas é um remédio bom? Sim, é um remédio bom. Funciona? Em alguns casos, sim. Então, tomá-lo significa se tratar? Não. Né? Isso é o contrário do senso comum. Né? A fantasia outra fantasia muito comum, assim, quantas vezes eu vou vir aqui me tratar? 3 sessões ou 5 sessões? Né? Às vezes um pouco mais, né? Às vezes 3 anos ou 5 anos, né? Mas é uma fantasia, assim, tem a ver com a ideia de ou suprimir ou transformar. Né? Tem pessoas que desejam simplesmente suprimir os problemas. Né? Eu posso ter uma vida sem problemas, doutor Yuri? Né? Diga que sim, por favor, pelo amor de Deus, né? Me prometa que sim. Dá né? um remédio para isso. Tem um remédio que me faça feliz, né? Aliás, o lançamento da fluoxetina foi assim, tu lembra, né, Luiz? Pílula da felicidade. A pílula da felicidade, né? Mas sabe que quando a gente fala de depressão, tem a doença e tem o estado de ficar triste, que não é depressão. Claro. Né? E uma coisa que é bem forte é a gente poder ajudar a pessoa a tolerar ter tristeza, que faz parte da vida, que é importante a gente passar por elas para poder elaborar coisas e ficar bem. E a esperança que a pessoa tem que ter para fazer o tratamento, às vezes vem meio confusa, né? Claro. É uma esperança com a fantasia de cura e rápida, então às vezes não funciona assim, e faz parte da gente explicar.
enquanto eu falava da tristeza, eu lembrei do filme, o Divertidamente, que para mim é uma Aham. pérola. E eles trazem, né, que a tristeza é importante, faz parte. A depressão é uma doença, mas Uhum. a gente adapta tratamentos para cada pessoa, para cada situação, né? Mas jamais se entristecer pode ser uma doença pior ainda, né? Quer dizer, Sim. a pessoa que não tem a capacidade de se entristecer, né? Que um psicanalista que vocês conhecem certamente, o Christopher Bollas, né, chamou de o paciente normótico, né? Para diferenciar do paciente neurótico ou psicótico, ele chamou de paciente normótico, né? É aquele que tem uma vida absolutamente monótona, tediosa, sem graça, né? As alegrias nem são muito grandes e nunca tem tristezas, né? Então, isso é um problema também, né, Heloísa? Sim, e que certamente esconde muito sofrimento. Claro. O que impede a pessoa dela poder ser espontânea e daqui a pouco dar uma risada ou ficar triste, né? São Uhum. defesas em ação também. E como Claro. isso é importante, assim, isso que você está falando, né, Luísa? Porque culturalmente eu tenho essa impressão e eu acho que, né, a gente vai observando como vai surgindo, às vezes até ditos tratamentos psicoterápicos, enfim, né, que tentam, né, nessa questão da supressão, assim, tentam suprimir essa parte da tristeza, né, como se a gente tivesse que estar 100% do tempo feliz, Uhum. 100% do tempo produzindo, né, algo Uhum. que vai, de alguma forma, exigindo das pessoas um funcionamento que é completamente, vamos dizer assim, impossível, né, para um Claro. ser humano, né? Uhum. Eu diria que, de certa forma, a sociedade espera que todos nós sejamos doentes. Tá? Não é uma sociedade que propõe a cura, ela propõe a doença. Né? Então, eliminar todo e qualquer afeto negativo, toda e qualquer tristeza, é deixar alguém louco. Né? E, no entanto, é o que a sociedade busca, procura e propõe. Né? Afastar as causas da infelicidade, prometer a felicidade, a resolução dos problemas, né? Como se isso fosse um objetivo alcançável. Bom, em primeiro lugar, não é. Em segundo lugar, se fosse, nós todos seríamos psicóticos. Tá? Se ninguém nunca se entristecer na vida, nunca tiver um afeto depressivo, negativo, significa que essa pessoa é psicótica. Não significa que ela é saudável. Pelo contrário. O que a Heloísa falou é muito importante, assim, a capacidade de tolerar afetos depressivos, tristezas, né, faz parte da saúde mental, né, e o que se vende, entre aspas, assim, né, a ausência de tristeza, a ausência de afetos depressivos, né, então parece que é a vida do Instagram, né, Isso aí. tu tem que estar feliz o tempo inteiro, postando fotos Sempre maravilhosas, viajando. né, assim, isso sim é uma viagem, no sentido viajante da palavra, né. Por outro lado, Mas, diga, desculpa te Heloísa. interromper, é que a vida do Instagram, eu acho que ela é divertida, ela é bacana, e eu acho que tá ok a gente, no Instagram, tentar mostrar o melhor da gente. Claro. O problema é quem acha que aquilo é a totalidade da gente, e daí busca isso o tempo todo, né. Uhum. Essa semana eu estava conversando com uma amiga que estava muito chocada por um procedimento de cirurgia plástica que uma conhecida dela fez, em que tirou algo do tipo 5 quilos em lipoaspiração e colocou silicones nas mamas no mesmo procedimento. E ela dizendo, imagina como fica o senso de personalidade de si mesmo dessa pessoa que entrou na cirurgia de um jeito e saiu outra pessoa, né, Uhum. fisicamente falando. E então levar isso em consideração é importante. E não é que a gente seja contra a cirurgia plástica, né? Se existe um procedimento que ajude a pessoa a se sentir melhor de uma maneira fácil, tá bem, mas não uma mudança completa e absoluta, Uhum. né? Poder tolerar as características físicas, poder ir atrás das coisas boas, com devido bom senso, talvez. Uhum. Uma maneira de olhar isso psicanaliticamente é pensar assim, o que são as coisas totais e o que são as coisas parciais, né? Quando tu falasse que é óbvio que o Instagram é uma coisa boa, tu tens, eu tenho,
acho que o Yuri tem, redes sociais a gente usa, né? O problema é quando a gente toma essa parte da vida como se fosse o todo da vida, né? Então, se isso é tomado como uma parte, não tem problema algum. Se a gente achar que isso é o todo, bom, aí estamos com problemas, né? Que é ver as coisas de forma integrada ou desintegrada, né? Tu falasse agora no caso da pessoa que vai fazer um procedimento, que em princípio é uma coisa para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua autoestima, né? E ela pode sair dali pior do que entrou, porque ela pode, por exemplo, não se reconhecer no espelho, tá? Eu atendi muitos anos atrás uma moça que fez um procedimento de cirurgia bariátrica, né? E ela perdeu peso muito rapidamente, perdeu muito peso muito rapidamente, e ela teve crise de despersonalização e de angústia, porque ela se achava uma moça sem graça, feia, gorda, e ela se olhava no espelho e via uma mulher magra, bonita, que ela não sabia quem era. Puxa. Ela não se reconhecia no espelho, porque a cirurgia mudou o estômago, a absorção de gorduras, mas não mudou a mente dela, né? E às vezes a preparação para uma cirurgia bariátrica é uma avaliação psiquiátrica pura e simples, né? Essa pessoa vai psicotizar com a cirurgia ou não? Não, acho que não, então faz, né? E aí um procedimento que era para ser saudável se transforma em patológico, porque não foi devidamente avaliado antes, né? Sem falar que a gente, infelizmente, não conta com bola de cristal para saber o que vai acontecer no futuro, né? A gente conta com a experiência, o Claro. estudo e a previsão de como a pessoa que a gente conhece pode vir a se portar daqui a pouco. E tem situações mais drásticas. Eu fico pensando nos adolescentes com quem eu lido e mulheres que engravidam. Num período curto de tempo, adolescente dá um espichão em 2 anos. A mulher vai ficando cada vez maior com a barriga durante 9 meses. E já tem uma dificuldade de se portar, já se bate, já se atrapalha com o espaço corporal que ocupa e como fazer as coisas. Imagina assim, tão drasticamente uma mudança, né? É complicado. Mas eu fico pensando assim, se de alguma forma que a gente fala da medicação, quase como uma solução mágica, me parece que também esses procedimentos estéticos, assim, também vem um pouco nessa ideia de que fazendo isso, algo que uma incompletude, né, algo que me incomoda por dentro, vai também de alguma forma ser solucionado com um procedimento estético. Claro. Né? Sim, a mente vai mudar, mas aí tem a ver com isso que a Heloísa disse, né? A gente não sabe para que lado, né? Pode mudar para melhor ou não, né? E isso tem a ver com, de novo, uma questão da diferença entre a psicanálise e outras formas de terapia, que tem a ver com o método, né? O método analítico. Eu falei antes da questão da alta frequência, né? Por que é útil, por que é bom, por que é necessário alta frequência, 3 a 4 sessões por semana? Porque o processo de mudança interna é um processo longo, né? E não é um processo fácil, né? É um processo que pode levar muitos anos, né? E não tem nenhuma cirurgia que abrevie isso, né? Então, faz parte do método. E aí, na diferenciação, tem algumas terapias que se chamam terapias breves, né? Cujo método faremos 12 sessões, tá? E a terapia se encerra na 12ª sessão, chova ou faça sol, porque o método indica 12 sessões, né? Um psicoterapeuta inglês que eu admiro muito, chamado David Malan, tem um livro de psicoterapia breve. Ele trabalha com um método que são 16 sessões. Tem um foco, né, para trabalhar durante esses 16 encontros, e no 16º encontro o paciente tem alta, invariavelmente, né? Pode até depois, durante esses 16 encontros eu descobri que precisaria tratar tal e tal coisa, aí procura alguém, né, numa outra circunstância, mas o método são 16 sessões, alguns trabalham com 12 sessões, né? E no hospital que eu trabalho, eu dou supervisão para residentes, atendo pacientes junto com os residentes para eles poderem ver como é que acontece a relação médico-paciente, a entrevista psiquiátrica, né? E é muito frequente ter terapias que eu chamo de brevíssimas, assim, terapias de uma única consulta, né? Isso existe, né?
contar uma historinha simples, assim, vou resumi-la bem, né? Mas eu recebi para avaliar uma mulher de 42 anos aproximadamente, que tinha vertigens há mais de um ano e que ninguém resolvia. Ela foi no seu médico de família, ele prescreveu um antivertiginoso, ela não melhorou. Como ela não melhorou, ele encaminhou para um otorrino. Né? E o Conceição Hospital do SUS, ela levou um tempo até conseguir o otorrino, assim, 3 meses, 4 meses, até não demorou tanto. Ela foi no otorrino, que confirmou que era uma vertigem, né? Disse que aquele antivertiginoso estava bem indicado, aumentou a dose, ela continuou sem melhorar. Aí ela perdeu um pouco a fé nesse tipo de atendimento, foi procurar um otorrino particular. Né? Aí ela tinha uma paciente classe média, podia pagar um pouco alguns procedimentos, pagou um otorrino particular, fez alguns exames e ele receitou um outro antivertiginoso. Passaram-se mais alguns meses sem melhora, ela foi num outro otorrino, um terceiro otorrino, né? Supostamente mais especializado, clínica com a placa mais bonita na porta, consulta mais cara, máquinas mais, né? Shining machines, né? As máquinas brilhantes, assim, aí fez tomografia cerebral, fez o diabo a quatro, assim, aí ela gastou o que podia e o que não podia em exames. Aí ele chegou à brilhante conclusão que o problema dela era dos nervos, e deu diazepam. Muito frequente essa conclusão, o seu problema é dos nervos, né? Explica tudo sem explicar nada, né? Bom, aí ela voltou no seu médico de família, porque ele disse assim, procure um psiquiatra. Aí ela foi no seu médico de família e disse assim, bom, então vamos pedir uma avaliação do Dr. Marco e tal. E ela veio para mim. Aí eu sentei para conversar com ela, o residente ao meu lado ali, e aí ela me explicou isso, né, toda essa via crucis que ela tinha feito, e aí eu perguntei para ela assim, tu tens alguma lembrança da primeira crise de tontura que tu tivesse, o primeiro momento que tu teve tontura? Ela disse, claro, doutor, foi no dia do velório da minha mãe, eu estava de pé do lado do caixão e fiquei tonta, tiveram que me segurar. Aí eu disse, como é que foi a perda da tua mãe? Né? Foi muito complicado para mim, doutor, porque eu gostava muito dela, mas a gente brigava muito e quando ela morreu a gente estava brigado. Né? Bom, essa é a condição para que a gente chama de luto patológico, né? Tá brigado com o morto na hora da morte, né? E aí eu disse, me conta um pouco como é que era essa relação de vocês, essas brigas, né? Porque tu tá me falando que brigava muito com a tua mãe, mas eu não conheço nenhuma filha que não brigue com a mãe, né? Então isso já tranquilizou ela um pouco. Aí ela começou a falar da relação dela com a mãe e começou a chorar. Quando ela foi lembrando de coisas que ela viveu, discutiu e viveu bem com a mãe, ela começou a chorar. E eu disse para ela assim, olha, o que me parece é que tu ainda sente muita falta dela. Tu gostaria de poder pedir desculpas para ela, porque quando ela morreu vocês estavam brigadas, né? Mas tu me disseste também que conversa com ela bastante no teu pensamento, né? Então, eu acho que, assim, tu não vai poder pedir desculpas para ela pessoalmente, mas, assim, ela está dentro de ti, né? E aí a psicanálise nos diz que as pessoas ficam internalizadas, né, como objetos do nosso mundo interno, né? Isso, mas ela está aí dentro de ti em algum lugar, né? Então tu pode conversar com ela, pode pedir desculpas, né? Ela chorou bastante e quando terminou a consulta disse, doutor, estou me sentindo tão aliviada com essa nossa conversa, né? Ela estava usando fluoxetina também a essas alturas, porque aí acharam que, né, a ansiedade também precisava de um antidepressivo, né? Então ela estava usando 2 remédios. Aí eu pedi para ela voltar daí a um tempo para a gente rever a situação, né? Ela voltou depois e disse assim, doutor, sabe que até assim, aquele diazepam eu nunca mais tomei, aquela fluoxetina eu já estou com uma só, estava usando 2, mas assim, depois daquela nossa conversa eu nunca mais tive tontura. Você acha que eu posso parar o remédio? Eu digo, acho que pode parar essa fluoxetina aí. E as tonturas desapareceram. Tá? Então isso é uma psicoterapia de uma única consulta. Tá? Isso não é psicanálise, não é uma psicoterapia breve, eu chamaria de brevíssima, né? Mas assim, o que eu usei nessa terapia? A compreensão psicanalítica. E aí tem uma outra coisa, né, que assim, eu disse no início que a psicanálise é uma forma de terapia, e né, é a mãe delas todas. Né? É a que dá o maior número de ferramentas a um psicoterapeuta, é a psicanálise. Né? Porque ela nos mostra assim,
as coisas do passado são um prólogo do presente, né? Essas questões de nós termos um mundo interno com objetos dentro desse nosso mundo interno, né? Meus pais são falecidos, por exemplo, mas eles estão dentro de mim. Eu posso evocá-los a qualquer momento, né? E lembrar de um momento feliz, de um momento tenso que eu vivi com um, com o outro. Por quê? Porque eles estão presentes dentro de mim. Eles não estão mais presentes fisicamente. Isso é psicanálise pura, né? Isso vem de Freud, Melanie Klein, Bion, Winnicott, né? Então é a tradição psicanalítica, que pode ser usada nas outras psicoterapias, né? Então uma psicoterapia de orientação psicodinâmica, de uma única consulta, de 3 consultas, ou de 10 consultas, ou de 3 meses, pode beber da fonte da psicanálise. Tá? O que eu acho uma grande vantagem, né? Porque quanto mais ferramentas eu tiver nessa minha caixinha, mais pessoas eu posso beneficiar. Né? Um psicanalista do Rio de Janeiro, chamado Dr. Danilo Perestrello, ele já é falecido, escreveu um livro fantástico chamado A Medicina da Pessoa. Ele trabalhou com supervisão de médicos clínicos durante muitos anos. Ele era uma pessoa sensacional, sensível, inteligente, e ele criou uma analogia que eu acho fantástica. Ele disse assim, que o conhecimento psicanalítico, para um médico clínico, ele estava falando, né, mas vale para qualquer tipo de terapeuta, né, era como alguém que carrega um chaveiro na cintura. Né? Quanto mais chaves tiver nesse chaveiro, mais portas tu vais abrir. Se tu tem uma única chave no teu chaveiro, ela abre uma porta só. Se tu tiver 10 chaves, tu pode abrir 10 portas. Se tu tiver 50 chaves, tu pode abrir 50 portas. A psicanálise é a que pendura o maior número de chaves no chaveiro, na minha opinião, né? Então eu posso, por exemplo, eu trabalho no hospital lá, eu avalio pacientes, às vezes assim numa única sessão, às vezes eu peço para o paciente retornar para completar a avaliação, então são 2 sessões, e os pacientes às vezes só porque eu compartilho com eles algum tipo de entendimento psicanalítico que eu tive, eles já têm um bom alívio, né? Uma boa melhora. Não que isso tenha mudado a estrutura psíquica dessas pessoas, né? Mas dá um alívio, uma esperança na vida para elas, né? Eventualmente isso é completado ou não com a medicação, né? Com o tratamento combinado, né? Mas isso oferece um maior número de ferramentas, né? Então todas as terapias que podem beber na fonte da terapia rainha, né? Que é a psicanálise, eu acho que elas têm melhores resultados, né? Bom, acho que essa última fala tua resume bem o que a gente gostaria de falar hoje, né? Que é como a psicanálise ajuda muito, como existem várias maneiras e como o estudo e a vivência da gente pode ajudar as pessoas em geral, né? Uhum. Então, eu queria agradecer muito a tua participação, Marco. Obrigada, Yuri. Muito bom. E até o próximo podcast. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.